Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito bom dia, estamos iniciando aqui pela Web Rádio Cristo Consolador, pela TV Abel, mais um programa estudando a codificação espírita com o Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho para a gente refletir sobre o aprendizado, sobre os ensinamentos de Jesus da doutrina espírita. Então, muito bom dia a você que nos acompanham aí no canal, que nos acompanham pelo Facebook, canal ao vivo ou gravado, não importa, aí um bom dia, boa tarde, boa noite, importa a hora que você chega. Existe sempre a playlist, as organizações de todos os programas da Web Rádio para que você possa aí pegar aí o de sua preferência, refletir, né? Compartilhar, nos auxiliando aí. Então, esteja no trabalho, esteja em casa, na condução, onde quer que você esteja, ouvindo pelo celular, pelo notebook, enfim, pelos meios que você tem aí, né? Hoje a tecnologia nos auxilia em todos os sentidos, então que você seja sempre bem-vindo a esse canal. Iniciando nossa manhã, né? Bom dia, Marília. Bom dia, Delcio. Bom dia a você que está do outro lado nos ouvindo, ou que nos ouvirá posteriormente, já dando aqui o nosso bom dia especial às nossas queridas companheiras Célia Zacarias, Albertina, e mandando um forte abraço para Albertina, que hoje está completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe sua vida com muita paz, saúde, sabedoria, que seja sempre o seu guia nas suas decisões. Paz e luz a todos. É isso aí mesmo, Albertina. Um abraço, né, fraterno de todos nós aqui, da grande família Web Rádio Cristo Consolador. E você seja sempre essa irmã abençoada aí nos seus trabalhos, na sua dedicação, né? Não só no trabalho na Web Rádio, mas também no trabalho na Casa Espírita, onde você é essa voluntária aí. E vamos conduzindo os trabalhos, vibrando sempre, pedindo a Deus que nos fortaleça. E cada aniversário na nossa vida é um ciclo vencido, né? Que a gente vai sempre renovando, com fé, com força e caminhando. E isso é muito importante para a gente. Então fica aí o abraço a todos. Vamos lá, iniciando aqui. Nossa irmã Kátia, por enquanto, ainda não chegou, né? Vamos esperá-la. E vamos lá, nossa mensagem de abertura aqui do livro, que a Marília vai estar lendo a mensagem. Opa, espera aí, deixa eu colocar a Kátia aqui, que ela acabou de desembarcar do metrô aqui, né? Acabou de desembarcar do metrô, nossa irmã Kátia já está conosco aqui. Bom dia, Kátia. Bom dia, Delson. Bom dia, Marília. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos aí, desculpem o atraso. Em paz. E vamos lá. E como sempre, né, nós estamos indo na sequência do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e hoje é a mensagem 29,
a vinha, e dar-lhes, e disse-lhes, ide-vos também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Está em Mateus, capítulo 20, versículo 4. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu, na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí vemo-lo trabalhando desde a aurora dos séculos. E aí assistimos à transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que age transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vive sitiado pelas dificuldades e pelo infortúnio? Trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. E essa mensagem, Emmanuel explana de uma maneira que nos faz refletir que a gente não encontra nada pronto, né? O Pai nos concede as possibilidades. E aqui, colocando o exemplo da própria vinha, né? Ninguém encontra a vinha pronta. Já ali para ir lá, para colher a uva, para fazer o seu vinho, ou já o vinho pronto. Há todo um trabalho por trás disso tudo. E como aqui também ele fala, né? O Senhor da vinha, se referindo ao nosso Pai Celestial, está o tempo inteiro trabalhando nessa vinha, no seu rebanho, que somos nós, e com essa paciência para que nós também possamos aprender e colocar em prática o pouco que já sabemos. E não existe um lugar restrito para que nós coloquemos em prática. Nós podemos, desde o amanhecer, estar fazendo as nossas boas ações, a começar pelo nosso próprio lar. Então, em todos os lugares, onde quer que estejamos, existem essas possibilidades. Mas nós temos que estar atentos, porque às vezes nós deixamos passar oportunidades preciosas e a gente fica esperando pelas coisas grandiosas, né? De fazer uma coisa que saia no noticiário, sei lá o quê, por exemplo. No entanto, às vezes a gente faz pequenos gestos que enchem de alegria, de ânimo, de fé, de confiança, de esperança, pessoas que estão ali acabrunhados. Isso também é servir, isso também é levar amor, é levar esperança, é levar um pouquinho desse amor universal que Jesus nos recomenda, de amarmos o nosso próximo como a nós mesmos.
E em todos os lugares tem um filho de Deus, tem o nosso irmão que sofre, que às vezes não quer nada material, quer se sentir amado, quer uma palavra amiga. E nós temos essa possibilidade de servir, de também ser um trabalhador da seara do Cristo. Pode acrescentar aí o que vocês... Muito bem. Para início já está maravilhoso, né? Vamos lá cumprimentar nossas irmãs. Já falamos aqui da nossa querida Célia, né? Que já está desejando para todos nós uma excelente semana a todos, desejando aos queridos irmãos, a Albertina, que é a nossa aniversariante do dia, né? Já também aqui nos cumprimentando, né? Hoje tem bolo, hoje tem bolo. Então, né, Cátia? Hoje tem bolo. Vamos lá. Hoje temos uma festa. A nossa querida Vera, né? Bom dia a todos, bom dia, Vera. Nós temos aqui o nosso irmão José Santos nos desejando um bom dia. Bom dia, meu querido, bom dia para você, toda a sua família e para todos que estão sintonizados conosco. Então, seja sempre bem-vindos a esse canal, né? Eu agradeço a Deus, a Jesus, por nos encontrarmos nesse momento reunidos para mais essa reflexão. Vamos elevando os nossos pensamentos na gratidão de sempre. A Deus, em primeiro lugar, pela vida, por tudo que temos, por tudo que somos e seremos, com essas oportunidades de reflexão, de aprendizado. A Jesus, por ser nosso modelo e guia, nos inspirando através do seu evangelho, dos seus ensinos, com as bênçãos das reflexões, a qual todos os dias nós temos que meditar, né? Buscando assim fazer reparações profundas dentro de nós mesmos. Aos amigos espirituais, pela oportunidade de nos intuir, nos direcionando sempre para um bom caminho, desvinculando-nos dos pensamentos negativos, nos orientando com todo o carinho que a espiritualidade tem para conosco. Assim, agradecidos, elevamos os nossos pensamentos com a prece nos ensinada pelo Mestre quando aqui esteve entre nós encarnado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como já é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Porque é teu poder e o reino, a glória, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, então, eu já abri o evangelho aqui, né? Vou fazer uma pequena leitura, em seguida eu deixo que a Kátia já inicie o texto do estudo de hoje. A língua está meio pregada aqui hoje, né, gente? Não sei se é o frio. Então, você é a língua, eu é o óculos mesmo. Abri aqui aleatoriamente e saiu aqui para nós o capítulo 26, né? De graça recebeste, de graça dai. Então, de graça recebeste, de graça dai, disse Jesus a seus discípulos. É uma passagem de Mateus, no capítulo 10, no versículo 8, lá na Bíblia, né? Disse Jesus a seus discípulos com esse preceito: prescreve que não se cobre por algo que não se pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes tinha sido dado gratuitamente por Deus, para o alívio dos que sofrem, para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhe diz para não fazerem tráfico dele, nem objeto de especulação, nem um meio de vida. Esse item 1 e 2 aqui, né, bem curtinho, mas bastante cheio de orientações, né, para nós,
principalmente em se referindo nesse campo de cura, mediunidade, né? Onde Jesus nos ensina a estender as mãos e fazer essa transfusão de energia, que nós chamamos de paz, assim como o mestre curava, mas que seja um trabalho voluntário, um trabalho espontâneo, um trabalho de amor, não um trabalho para suprir nossas necessidades materiais, né? Jesus nunca, não há relato em nenhum escrito, seja do Evangelho ou mesmo alguns livros, não há relato de momento algum que se cobrou nenhuma consulta feita, até mesmo pelos apóstolos, né, com toda a dificuldade que tinham. Eles distribuíam esses benefícios, esse dom de curar, esse amor a todos os irmãos de forma humilde, simples e de muito amor, né? É claro que quando se fala aqui na cura, nós sabemos que por trás envolve todo um preparo nosso, né, que é já para receber essa cura. Mas nós médios devemos ter muita atenção para com o exercício dessa mediunidade. Essa mediunidade que nos é dada não só para curar, não só para auxiliar nossos irmãos, mas principalmente para fazer com que nós nos melhoramos. Mediunidade é essa carta escrita por Jesus, esses ensinamentos que Jesus está nos passando, e que não é um produto nosso, né? A mediunidade em si, no nosso comportamento físico, ela é orgânica, mas nós recebemos as vibrações, e é a partir daí que nós temos que tomar muito cuidado para exercer esse papel com muito amor. E principalmente a reforma íntima. O médium, que às vezes o médium ele percebe, ele vê, ele conversa com as pessoas, às vezes pessoas desabafam, contam coisas da sua vida pessoal, contam da sua família, e cabe o médium, né, ter essa disciplina, esse respeito para com todos. Isso é muito bom a gente estudar, né? Não alardear qualquer dificuldade de ninguém, seja ela quem for, porque o que vai criar essa empatia entre o médium e aquela pessoa que chega para buscar esse auxílio é exatamente essa confiança. Às vezes a gente fala na casa espírita que determinada pessoa gosta de conversar com determinado médium, mas por que será? É porque ela já percebeu que ele é uma pessoa séria, que ele é uma pessoa que, né, não espalha comentário, é uma pessoa que respeita o ponto de vista, que também não dita caminhos, né, que orienta dentro da pauta do Evangelho, porque isso é interessante. Ditar caminho é fácil, né? Agora, nós temos que, dentro dessa mediunidade, que é a mediunidade com Jesus, é aí que se aplica o Evangelho nesse comportamento nosso. E nós recebemos isso de graça. O Evangelho está abertamente, abundantemente para todos nós. Então, antes de qualquer orientação, nós devemos buscar essas orientações para nós. Fica muito assim, explícito essa orientação para todos nós, quanto o papel de médios. Se vocês quiserem acrescentar, falar aí alguma coisa, a nossa querida Albertina... Tomar o remédio primeiro, né? Antes de mandar alguém tomar. Então, se a gente está fazendo esse exame de consciência para que a gente esteja, a nossa vida seja pautada nos ensinamentos de Jesus, não só o dia em que frequentamos a casa espírita, mas em todos os momentos da nossa vida, aí sim a gente tem como orientar alguém e não sair denegrindo, né, por maior que seja a dificuldade do outro, porque o outro é um ser humano, e se a gente for avaliar, quantas vezes também nós não falhamos, não caímos, não cometemos equívocos. Muito bem. A nossa querida Albertina, já que eu disse que tinha bolo, ela respondeu aqui. Viu? Começar o dia com vocês é um presente maravilhoso. Para o bolo, a distância impede, mas o carinho de todos
Já recebi, forte abraço. Nós também já recebemos. O bolo é virtual, né? Agora eu já comi meu pedaço de bolo, viu? Senti ele aqui. Um abraço aí. Vamos lá, Kátia. Legal, parabéns, irmão Bertino aí, parabéns mesmo, todo o carinho para você. Muito legal, é bom ter vocês aí sempre com a gente, né? Bom, hoje nós vamos tratar do capítulo 16, a continuação, né, que a gente está há alguns dias, do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Fala sobre a parábola, né, de Jesus, várias parábolas, inclusive, né? E aqui nós vamos tratar no item 6, parábola dos talentos. Eu vou ler um pedacinho para a gente poder entrar no tema, né? O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou com seu dinheiro e ganhou outros 5. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me havias colocado 5 talentos nas mãos. Eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouco, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me havias colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui outros 2 que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Nossa, eu me perco aqui, gente, o óculos está fraco, desculpa, eu vou trocar aqui. Passa o tempo, né? A gente precisa de uma muletinha de olho. Então, né? Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me havias colocado 2 talentos nas mãos, eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restitua o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabeis que ceifo onde não semeei, e que colho onde não empreguei. Ai, o que aconteceu aqui? Deu uma perdidinha aí, gente? Não, tá tranquilo. Aqui deu um delayzinho aqui. Não, aqui tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Então, mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabeis que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Devias, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dei-no àquele que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão acumulados de bens. Mas, para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30 da Bíblia. Olha, esse texto é muito importante, e é de muita atenção que a gente precisa de se debruçar sobre ele aqui, porque fala de todos os talentos que nós temos nas mãos. Principalmente aqui, né, como nós estamos tratando no meio religioso, principalmente os talentos espirituais. Mas nada impede também que os talentos que Deus nos deu através da matéria não tenha necessidade da multiplicação. No campo material, nós podemos ver pessoas que conseguem com um pouco fazer multiplicar, porque têm coragem
tem vontade de enriquecer, tem vontade de fazer algo mais, tem vontade de estudar para se dedicar no plano material. E com isso nós vemos muitas pessoas que no plano material ajudam muito o próximo, dando-lhes trabalho, né, com a retribuição do salário, dando-lhe condições de melhoria de vida, pessoas que ensinam, né, artigos, ensinam matérias, ensinam as questões, né, do mundo material através do ensinamento básico, pessoas que têm essa disposição porque têm conhecimento, têm facilidade para transmitir, têm vamos dizer, né, aquela pedagogia até da própria alma, estudam para dar aulas, por exemplo, fazendo um curso de pedagogia, mas já tem aquela coisa dentro de si, aquela sentidão, aquele sentimento nato, aquela vontade de ensinar, de transmitir conhecimento, e vai por esse caminho e consegue transmitir ensinamentos, né, aprendizado para o maior número de pessoas. Então, tanto do campo material quanto do espiritual, né, no que diz respeito às virtudes, nós precisamos estar atentos, porque tudo são maneiras de nós multiplicarmos os nossos dons. E se nós temos condições de fazer no campo material, né, vamos bem dizer aqueles que têm a graça e a sabedoria de doar aquilo que tem, porque também é uma maneira de nós fazermos o bem. As pessoas que no campo material ajudam o seu próximo, dando-lhes emprego, transmitindo conhecimento, auxiliando através das curas, transmitindo medicamentos para cura, né, como nós vemos no campo da medicina também, nós vemos que são pessoas que estão ali para o auxílio. Se essas pessoas enriquecem, se cada dia mais elas estão melhores, nós devemos bem dizer, porque elas estão fazendo aquilo também que Deus nos ensinou, né? Aquilo que Jesus nos ensinou e que nos transmitiu aqui através desses conhecimentos, através das suas aptidões. E no campo espiritual, nós temos vamos dizer, uma dificuldade maior, muitas vezes, de multiplicar os nossos talentos. Porque mal nós conduzimos a nossa vida tentando enxergar os nossos defeitos para transformar em qualidades, né, fazer um bem maior. Esse bem, lógico, que vai afetar a nossa própria alma, porque a cada melhoria que nós conquistamos, a cada prêmio no campo moral que a gente conquista, primeiramente é uma conquista para nós, é um bem que nós fazemos para nós. Mas também aquele que sabe se doar, aquele que sabe olhar o próximo, todas as conquistas, tanto morais quanto materiais e, consequentemente, espirituais, é no trabalho do próximo que se conquista. Porque ninguém consegue se melhorar como pessoa sem enxergar o seu irmão do lado. Se a gente conquistou uma devoção, um bem precioso como ser caridoso, é porque ele olhou o irmão do lado, porque ele doou, ele enxergou aquela pessoa como necessitada. Então, através desse exercício de ajudar o próximo, a gente se ajuda e ajuda os nossos irmãos necessitados também. Através do exercício da humildade, é porque nós aprendemos a servir o nosso irmão, servindo a nós mesmos, lógico, porque nós conquistamos um bem super, hiper importante, né? Tão precioso, que é o sentimento, né, de ser humilde, essa condição que muitas vezes a gente deixa de lado, porque nós queremos muitas vezes só nos defender, atacando o nosso próximo, mas aquele que é humilde também enxerga que errou, né, e sabe se desculpar e também pedir desculpa, vai adquirindo essa conquista da humildade, deixando o orgulho de lado. E por quê? Porque exercitou isso com os nossos irmãos, porque sem os nossos irmãos fraternos que convivem conosco, nenhuma aptidão é possível se chegar na sua plenitude. Sozinho nós não conquistamos nada. Então, tudo aquilo que nós conquistamos na nossa vida é porque teve alguém do nosso lado que nos incentivou a isso. Não só os nossos inimigos, mas os nossos inimigos, nossos amigos, né, mas também os nossos inimigos. Por quê? Sempre diz, né, que os nossos amigos, né, até no próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz que os nossos amigos são aqueles bondosos seres que Deus coloca no nosso caminho, mas que muitas vezes não tem coragem de falar para nós o que nós somos na realidade, os nossos defeitos. Os nossos inimigos não. A primeira coisa que eles vão fazer para nos atacar quando a gente está passando dos limites é já apontar os nossos próprios defeitos. E aí nasce uma oportunidade de a gente se melhorar. Se nós formos humildes, o que nós podemos pensar? Poxa, se ele falou algo sobre mim, nesse tom, algo tem de fundo de verdade que o incomoda.
E se incomoda o nosso inimigo, pode incomodar também os nossos amigos. Então, aí ele nos mostra uma importante ferramenta para que a gente possa se melhorar. Então, vamos dizer que os nossos inimigos fazem também importantes papéis na nossa vida, nos apontando os nossos erros. E aí nasce o nosso trabalho, a nossa vontade de se melhorar e desenvolver um talento para nós. Porque um dia que nós retornarmos para a pátria espiritual, o que nós vamos entregar nas mãos dos nossos mentores lá em cima, que estão aguardando por nós? Mas eles torcem pela nossa vitória, mas depende unicamente de nós esse trabalho. Deus nos dá o livre-arbítrio, Deus não vem aqui pessoalmente e fala para nós, olha, meu querido e amado filho, eu te fiz nascer com 2 braços, 2 pernas, com uma mente perfeita, um corpo perfeito, sadio, forte, corajoso. E o que você, meu filho, vai fazer com isso? Deus não vem apontar para nós, mas ele nos dá a direção a seguir. Outro dia eu estava falando com um familiar sobre isso, né? Que a espiritualidade dá tanto ensinamento para nós, tantas oportunidades de progresso, e nos mostra o caminho a seguir, porque quando a gente nasce com um talento, principalmente aqueles talentos mais evidentes, né, quando é visto por todos, e esse familiar com quem eu estava conversando é uma pessoa de muitos talentos, principalmente no campo mental, da inteligência. Então eu falei para ele, olha, para a gente descobrir o que a gente precisa fazer na nossa vida, é só a gente ver o que a gente tem mais de evidente, principalmente para a gente desenvolver. No seu caso, eu falei para esse familiar, no seu caso, é a inteligência. Então, quando você tem esse dom tão forte, que todos percebem, é nítido, aí você pensa, puxa vida, né? O que Deus quer que eu faça com essa minha capacidade da inteligência? Muitas coisas, muitas. Então, daí já nasce uma oportunidade de progresso. Primeiramente, de auxiliar aqueles menos favorecidos, pessoas que muitas vezes têm dificuldades no intelecto, então a gente vai em auxílio dessas pessoas, vai em socorro, mas com humildade, aí já nasce a oportunidade de ser humilde, de chegar aos nossos irmãos mais necessitados, menos favorecidos, né, nesse campo mental, para auxiliá-los, a reerguê-los também, porque Deus quer todos no mesmo nível, todos no mesmo patamar, mas para isso, Ele quer que nós empreguemos os nossos esforços para isso, desenvolver os nossos talentos para auxiliar os nossos irmãos de jornada. Se nós temos uma capacidade, né, tesouros materiais, o que nós podemos, né, o que os nossos irmãos podem pensar? Poxa, eu sou tão abastado, mas eu não estou feliz, o que eu preciso fazer com tudo isso? Eu não sei. Presta atenção na própria ferramenta. Qual que é o bem que você pode fazer com aquilo que você já tem? Né? Deus não espera de nós que nós sejamos tão malabaristas assim, ficar criando coisas inusitadas. Não, porque Deus já faz com que a gente tenha ali na nossa mão algo tão assim visível, e é com aquilo mesmo que a gente já precisa iniciar as nossas condutas no bem. Através disso vem outras, né? Então, com o passar do tempo, vão vindo outras capacidades, porque quando a gente desenvolve num campo e a gente consegue vencer aquela dificuldade, por exemplo, né, até no campo da inteligência, se temos uma pessoa que usa aquele poder dela, aquela capacidade, né, aquele dom que Deus deu para auxiliar o próximo, e ele já viu que ele já conseguiu fazer isso, ele doa com carinho, com amor, com essa facilidade, aí Deus vai colocar já uma outra questão na nossa vida, e uma questão nova. E aí a gente pensa, poxa, o que eu vou fazer com isso agora? Então aí você começa a trabalhar naquela, porque a lição aprendida, já passamos de ano, então não precisamos mais repetir essa lição aprendida. A gente vai partir para uma lição nova. Então é onde a gente precisa prestar atenção no nosso caminho, na nossa conduta. Porque esses talentos que nós temos, que nós já nascemos com ele, é o que nós vamos precisar para mostrar para Deus, né? Um dia quando nós retornarmos lá no plano espiritual, o que nós conseguimos desenvolver com isso. Logicamente, né, que aqui na parábola foi uma forma forte, né, de dizer que quando a gente não desenvolve as nossas parábolas, a gente vai para aquele lugar, né, onde haverá choro, pranto e ranger de dentes. Só que Deus também não vai querer nosso sofrimento infinito. Nós vamos sofrer pela nossa própria consciência pesada, não é castigo de Deus, como muitos pensam que Deus castiga, né? Mas a nossa própria consciência vai nos acusar, porque nós, no fundo, queremos o melhor, mas muitas vezes pela preguiça, né, pela falta de iniciativa,
por querer estacionar na vida, a gente deixa de desenvolver, de aplicar, ou tudo aquilo que a gente tem de bom na nossa alma, né? Esses recursos preciosos, esse patrimônio que Deus nos dá, da nossa alma, a gente deixa enterrar esse tesouro. E aí a gente volta para o plano espiritual um dia, depois de longas décadas aí de desencarne, sem ter feito nada muito significativo com o que a gente se comprometeu do outro lado. E tem essa questão que a Marília Delson estava falando, né, esse assunto precedente até lido aí do Evangelho, da mediunidade, porque a mediunidade é um patrimônio que nós recebemos na alma, é um patrimônio onde o médium, ele vai perceber a vibração das pessoas, ele percebe ali o sentido, né, do problema da outra pessoa. Muitas vezes ele vê o que acompanha a pessoa nas suas dificuldades, as radiações que aquela pessoa emite e o que ela está atraindo de espíritos para ela pelos problemas que ela já tem. E o médium, ele tem condições de ajudar e muito, porque a mediunidade nós conhecemos no espiritismo de uma forma mais ampla, porque foi estudado ali, houve ali um olhar mais apurado sobre a mediunidade, né? Desde que Kardec começou a analisar o espiritismo, aquelas manifestações espirituais, e trouxe para nós, nos escritos, nos livros, aqui nessa literatura importante, né, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, o que tem essa ferramenta de tanta luz, de tão importante para auxiliar o próximo, e auxilia mesmo. Quantos problemas que nós temos que muitas vezes o dinheiro não aplaca, não resolve. Muitas vezes a gente busca ajuda material e não resolve. E são questões da alma que o médium enxerga muito mais facilmente do que um médico que pode receitar um remédio aqui, físico. E o médium vê ali, muitas vezes, aquela pessoa ali acompanhada de irmãos, né, obsessores, e precisa de alertar. Então, o que o médium faz? Olha, irmão, vamos orar, vamos mudar a conduta, te convido você a refletir sobre a sua vida, né, com carinho, com cuidado. E a partir do momento que aquela pessoa que está ali sofrendo uma obsessão, uma influenciação espiritual mais perniciosa, ela, através da mudança de hábitos, começando por orações, devagarzinho ela vai abrindo a porta para os espíritos de luz auxiliarem. É isso que é o papel do médium. É esse patrimônio tão importante que Deus deu para o médium, que nasce com esses dons. Não que nós não tenhamos mediunidade, todos temos, mas a gente vê pessoas que têm uma mediunidade muito forte, muito evidente, né? Como a gente fala no Espiritismo, uma mediunidade ostensiva, que vai auxiliar os irmãos de caminhada. Olha que patrimônio lindo, que coisa boa. E muitas pessoas não gostam da mediunidade que tem, procuram esconder, porque se negam a trabalhar, se negam a desenvolver o auxílio ao próximo. Mas a gente sabe que o médium, ele não é um Deus, não é uma pessoa melhor do que ninguém, muito pelo contrário. A gente sabe que é um devedor, como todos nós, e que precisa de exercitar na caridade, no auxílio ao próximo, nas orações, enfrentar o mundo, muitas vezes essa resistência que as pessoas têm de acreditar que existe algo além. O médium precisa de vencer tudo isso para praticar a lei do amor e da caridade e da humildade. Mas quando se põe essa ferramenta em prol do próximo, em auxílio ao próximo, meu Deus, é muita luz, é muita bênção. Nós que estamos no Espiritismo, logicamente que nós batemos na porta dos centros espíritas um dia para a gente receber auxílio, porque nós não estávamos bem. E quantas vezes nós nos deparamos com problemas dessa natureza? A gente chega na casa espírita, nós nos deparamos com uma pessoa ali que nos recebe com carinho, com amor, que vai nos orientar, que vai nos fazer refletir sobre a reforma íntima, vai nos incentivar nas orações, vai nos incentivar na feitura do evangelho no lar, vai nos incentivar na aplicação dos passos, para a gente não faltar ali no centro, para a gente receber ali o auxílio semanal. Quantas vezes a gente ouve no centro espírita, olha, procura vir na casa espírita para você receber o pássaro, porque o pássaro é como se fosse um remédiozinho homeopático, de pequenas em pequenas doses, devagarzinho você vai percebendo a melhora, e a gente percebe mesmo. Quando a gente menos espera, a gente está num estado de alma tão elevado, tão bem, que a gente nem até esquece daquele dia que a gente chegou nas portas do centro espírita, tão assim,
com o espírito tão endurecido ou tão sofredor. Então, para a gente ver como que o papel da mediunidade, nessa incrível tarefa evangélica, traz para nós muito auxílio. Então, os irmãos que são médios, irmãos, procurem fazer o melhor, procurem doar aquilo que receberam, procurem fazer o bem. Mesmo aqueles que falam, eu não tenho mediunidade nenhuma. Ah, não, tem sim. Porque a mediunidade, ela não vem só através dos papéis de contato com os espíritos. Ela vem através da inteligência. Os inteligentes, eles vão ter os espíritos inteligentes ali do lado também, que vão auxiliar nessa capacidade, quando tem um compromisso de ajudar o próximo, eles vão incentivar cada vez mais a auxiliar através desses recursos, para auxiliar a vida do próximo. Aquele que tem o dom de ensinar, que tipo de espírito será que essa pessoa que se dedicam à pedagogia, quais tipos de espíritos ela está atraindo para o lado dela para passar conhecimento ao próximo? Logicamente que, como semelhante atrai semelhante, vai também estar transmitindo conhecimento com a influenciação dos espíritos que gostam dessa área, que incentivam no conhecimento, que incentivam o progresso também material, porque o espírito estando bem, o espírito estando mais assim equipado de proteção, de amparo, de firmeza, porque está bem cuidado espiritualmente, o que ela vai fazer? Ela vai auxiliar o próximo mais ainda. E aí as luzes vão cada vez mais se multiplicando e vai ensinando aqueles que precisam progredir. Todos falam, né, que o espiritismo tem resposta para tudo. Não é que tem resposta para tudo, mas pelo menos das coisas principais que nós precisamos para que a gente acredite que há algo além. Tem muito mais coisas ainda que não nos foram reveladas. Não pense que o espiritismo também fala, olha, tem resposta para tudo, mas pelo menos nessa parte espiritual, pelo que nós precisamos para a nossa caminhada, nos traz muitas respostas, muitas ferramentas a gente progredir como pessoa, que é o que basta para o nosso momento, nesse momento de regeneração planetária que nós estamos atravessando, é o que nós precisamos, porque o que nós vemos nesses momentos de regeneração? Muitas pessoas sofredoras, então nós precisamos dessa ferramenta de incentivo do espiritismo, de auxílio ao próximo, para a gente multiplicar os nossos talentos, fazendo o quê? Auxiliando os nossos irmãos sofredores, como também nós somos sofredores ainda. Mas já estivemos muito piores um dia, mas com um momento que nós estamos atravessando, se nós estamos um pouquinho melhor, se nós estamos bem, não estamos enfermos, estamos com a saúde em dia, estamos com a mente em ordem, estamos com as duas mãozinhas aqui, os dedinhos inteirinhos, vamos usar essa ferramenta aqui, ó, que isso aqui, olha, eu falo que é uma bênção. Nós podemos auxiliar tanto com essa ferramenta aqui, que a gente não tem ideia do que a gente pode fazer. Então, a gente precisa de usar isso para o próximo, para que a gente possa angariar luzes em todos os aspectos, tanto material quanto espiritual. Médiuns, arregassem as mangas. Empresários, pessoas que têm a mente voltada para o campo material e espiritual, que estão aí com muitas ferramentas, vão ajudar o próximo. E nós, que somos os próximos que estamos recebendo auxílio desses médios, desses empresários, desses empreendedores, vamos agradecer e pedir as bênçãos de Deus para todos eles, para que cada vez mais multipliquem toda a riqueza de toda forma, para que possa auxiliar cada vez mais o maior número de pessoas. E é isso que o Espiritismo nos ensina, multiplicar os nossos dons, a nossa caminhada. Deixa a palavra aí para os nossos irmãos. Muito bem, Kátia. O que a gente pode também refletir nessa parábola são as 4 situações que nós encontramos dentro dela, profundamente ricas, né, de orientações, porque a primeira situação é o Senhor, né, que é tratado aqui como esse homem que deixa esses bens sob a incumbência desses outros 3 aí, né? E que a parábola, Jesus conta essa história dizendo que o Senhor é relativamente como se fosse Deus distribuindo os talentos para cada um administrar. É claro que Deus, sendo Deus, conhece a capacidade de cada um, e dentro da parábola ele já vai distribuindo esses bens segundo a capacidade que cada um tem de administrar, né? De fazer, de buscar, fazer prosperar essa multiplicação. Mas nós sabemos que cabe também, uma vez recebida do Senhor essa multiplicação, esses talentos, lembrando que parábola é uma alegoria, é uma história, né?
ela não é fechada, ela é reflexiva, ela tem muitos ensinamentos contidos no seu íntimo, no seu âmago. Então, a gente vai perceber a situação daquele que mais tem capacidade. Né? Porque, às vezes, nós reencarnamos como uma programação de fazer um trabalho, de auxiliar irmãos, né? Mas nós sabemos que, para auxiliar, nós precisamos angariar fundos, investimentos. Ninguém consegue saciar a fome se não tiver comida, e a comida custa dinheiro. Ninguém consegue matar o frio se não tiver o cobertor, e o cobertor custa dinheiro. Né? O espiritismo, ele não aborda essas questões materiais. Ele nos orienta quanto ao materialismo desregrado. Né? É isso que nós temos que buscar entender. Então, a capacidade que esse primeiro que recebeu 5 talentos tinha, Deus conhecia. Deus já sabia. E só deu para ele esses 5 talentos porque sabia também que ele era capaz de fazer esse investimento, de fazer multiplicar. Porque aqui fazer multiplicar é fazer crescer todo um trabalho que você recebeu como inspiração. É como se você quisesse criar um trabalho, vamos dizer, eu vou criar um trabalho, mas eu só tenho uma bicicleta. Mas a minha capacidade, eu crio o trabalho com essa bicicleta e a partir daí, amanhã depois, eu tenho um carro. Fruto desse trabalho, da união que eu fiz com a sabedoria, com todo esse movimento que já está na minha predisposição. Porque é isso que o Senhor sabia. O Senhor sabia a predisposição de cada um. Então, esse 5 ele multiplica. É como se dessa bicicleta ele avançasse para o carro para fazer esse trabalho voluntário, para reunir essas pessoas. Multiplicou esses talentos. Aquele outro que recebe 2, a capacidade dele é um pouco menos, por isso ele também, dentro da partilha, ele recebe um pouco menos, mas ele também vai, de uma forma ou de outra, vai desenvolvendo essa capacidade. Mas veja que Deus é tão maravilhoso que Deus não esqueceu aquele que não tinha capacidade. Também doou para aquele que não tinha capacidade, porque falou, eu preciso incentivar esse filho a caminhar. Mas a gente sabe que depende da gente. Chegando aqui, a inércia, a preguiça, o medo, o comodismo, ou seja, a desculpa do medo, tudo isso gerou para que ele ficasse com medo de atrair dívida para com aquele senhor. Vai que eu perca esse talento e ele retorne e eu não posso devolver, eu não posso pagar. Então, a gente tem que, em determinado ponto da nossa vida, perder esse medo excessivo das coisas. O medo ele faz parte do nosso programa de vida, mas ele tem que ser controlado. Ele não pode ser esse medo desesperado, esse medo excessivo. É o medo que nos freia de muitas coisas, mas, ao mesmo tempo, nós temos que libertar um pouquinho, porque senão a gente não vai crescer. Né? E ele, por esse medo, no terceiro caso aí, essa terceira pessoa da parábola, ele enterrou, ele não trabalhou. Ele guardou aquilo exatamente para devolver como recebeu. Ou seja, cadê a sua inteligência? Cadê a sua habilidade? A vontade de estudar. A gente vê muito isso no dia a dia, quando você trabalha, você é colaborador de uma indústria, você trabalha, no meu tempo, falar de empregado mesmo, né? Hoje é os colaboradores, né, das indústrias. De repente você tem um sonho de trabalhar autônomo, fazer seu trabalho autônomo. E quem já fez isso sabe que não é fácil. Mas se você ficar com medo, você não vai sair do lugar. Então, simboliza muito dentro dessa parábola essas situações. E que, às vezes, as pessoas saem daquela indústria, vai fazer seus trabalhos autônomos, prospera, né? E nunca mais volta a trabalhar para fazer, como diz o outro, antigamente fazia assinar carteira, né? Nem sei, hoje já está tudo modificado, né? Carteira digital, carteira não sei o quê, hoje está tudo modificado. Mas, enfim, é o mesmo processo. As pessoas prosperam, as pessoas, né, buscam aquilo que sempre sonharam. Então, é isso que nós temos que buscar nesses ensinamentos, esses talentos que cada um de nós temos, as habilidades de lidar com esses talentos. O talento da inteligência, se a gente não estudar, ele se resume
a meras coisinhas assim que vão ficar limitadas. Então, a gente tem que expandir o estudo. Né? Um médico, por exemplo, desde que assumiu, né, a estudar a medicina, jamais ele vai poder parar de estudar. Um jovem hoje que estuda TI, tecnologia da informação, ele deve ter em mente que ele precisa distribuir isso e contribuir com os estudos, porque jamais ele vai poder parar de estudar, porque tudo avança. Né? E ontem eu estava falando muito essa frase, que nem um dia é igual ao outro. Ontem não foi igual hoje com certeza também não será igual amanhã, tudo vai se modificando, tudo vai se transformando. Nossa vida é isso. Hoje eu penso assim, amanhã já abro um pouco mais o leque do pensamento, já, né, para buscar algo que ainda, né, não tinha idealizado, que ainda não tinha pensado, e assim a vida. Então, o Evangelho abre essa mente para nós, expandir esses horizontes. Os talentos, eles aqui são, na história, colocados como se fosse dinheiro. Mas não deixa também de ser essa multiplicação desse dinheiro para o bem. Eu tive um amigo que ele dizia assim, dinheiro é uma energia maravilhosa, nós não podemos falar mal dele. Nós temos que aprender a lidar com essa energia, porque a partir de que você começa a falar mal do dinheiro ou da riqueza, parece que tudo vai ser lhe tirado. É você que está, né, entrando nessa corrente negativa. Então, nós não podemos dizer que o dinheiro não é uma energia boa. Ela é uma energia boa, desde que limpa, desde que o trabalho é honesto, desde que nós angariamos com o suor dos nossos trabalhos, das nossas mãos, como diz a Kátia, da nossa mente, da nossa inteligência. Esse é um talento que nós temos que desenvolver a cada dia. Vamos lá? Bem, e como você estava falando, né, no seu tempo, ou no nosso tempo, em que o trabalhador, quem é que não lembra, né? Ou muitos irão lembrar, se lê até aí as histórias de como era antigamente, os mais novinhos hoje, que o trabalhador entrava lá, né, numa empresa e como ajudante geral, e ia ali desenvolvendo o seu trabalho, melhorando, aprendendo, de repente tendo a oportunidade de mexer ali numa máquina, de aprender, e saía dali, ia, né, crescendo da empresa, passava a ser até um líder ali de uma turma, e aumentando automaticamente o seu salário, conseguia uma posição melhor, e saía dali, quando saía daquela empresa para uma outra, já não ia mais ser, né, registrado como um ajudante geral. Já ia receber ali aquele registro na sua carteira, naquela nova profissão, e automaticamente com um salário melhor. Então, isso é o uso da inteligência. Angariado, é claro, né? Com esse talento, com esse esforço próprio, com essa vontade de aprender, de crescer, de multiplicar, de fazer melhor, porque tudo é um aperfeiçoamento. Quem faz arroz ou quem já fez sabe a dificuldade que é quando fizemos pela primeira vez. Ou ficou papa, ou muito... ou cru, ou salgado, ou sem sal, enfim. E à medida que a gente vai, a repetição vai trazendo também esse aperfeiçoamento. É a confiança, né? A confiança. Porque se a gente tiver medo de fazer novamente, de tentar novamente, a gente nunca vai aprender. E assim são os talentos que o Senhor nos confia. Aí eu fiquei assim, como essas parábolas, as parábolas de Jesus, elas estão muito ligadas ao campo, então me recorda muito da minha infância. Como que o trabalhador lá do Nordeste vive olhando, né, para a terra e para o céu, para a terra e para o céu, esperando a nuvem de chuva, o tempo, pedindo a Deus que mande chuva.
E com a minha família, com o meu pai, não era diferente. No entanto, que eu me lembre, nunca teve um ano que se deixou de plantar, independente do que fosse colher. Mas é interessante porque nunca ficou sem colher nada, para dizer assim, olha, esse ano não tem nem o que comer, porque não colheu absolutamente nada. Isso também se chama esperança, se chama fé. É fé no ser supremo, no ser superior. É fé no nosso Pai Celestial, de que ninguém está desamparado. Se vai vir chuva ou não, isso aí só depende de Deus. Mas nós temos sempre que fazer a nossa parte. Se o tempo vai ser propício às nossas necessidades, nós não sabemos, mas nós estamos fazendo o nosso melhor, nós estamos fazendo aquilo que talvez a nossa consciência até nos cobre, que nós estamos falhando, deixando a desejar, porque não é o tempo que tem que se adequar a gente, é nós que temos que nos adequar. Nós estamos aqui todos agasalhados, por quê? Porque o tempo está de frio. Então, nós temos que nos adequar. E não é diferente. E desde lá, a primeira mensagem do Pão Nosso que diz, né, que por mais que o campo pareça... Agora eu não me lembro a palavra, né? Oi? Favorável. Não pareça favorável, mas que o Senhor está atento a tudo. Então, ninguém aqui está desamparado, ninguém está abandonado. Todos nós temos esse amparo espiritual de Deus, do nosso Pai Celestial, de Jesus e de todos os benfeitores espirituais e do nosso mentor espiritual, anjo da guarda, como queiram chamar. Todos nós temos esse amparo. Mas o que nós estamos fazendo para colocar em prática os nossos talentos? Muitos recebem, né, só uma semente. E se a gente não plantar? Ficar com ela ali dentro da mão ou olhar para a terra seca e dizer, olha, imagina dessa terra aqui, a semente vai morrer seca aí dentro e não plantar. Então, eu lembro muito assim da nossa infância, da minha infância particularmente, porque era assim, cavava a terra, saía poeira, mas nem por isso a gente deixava de plantar. E assim são os talentos que o Pai nos confiou. Está em cima do horário. Mas só lembrando que eu estava assim pensando que as coisas, por mais que a gente visa o lado espiritual, mas o lado material também é importante, porque ele é uma ferramenta que nos propicia a crescer, a auxiliar, a expandir, a fazer o bem. Se nós não temos o material, talvez a gente vê um irmão ali passando frio e a gente não tem como doar um cobertor, não tem como doar um copo de leite. Vamos lá, que está em cima da hora. Então, que nós possamos estar atentos. Qual é o meu talento? Que a resposta está dentro de nós mesmos. Não importa se é um talento, são 2 talentos, o importante é começar agora, é fazer o nosso melhor, é fazer com amor. E, acima de tudo, independente do resultado, fazer a nossa parte, para que a nossa consciência não nos cobre. E agradecendo a Deus por esse dia, por essa oportunidade, e a todos que estiveram conosco e que irão chegar e assistir depois. Gratidão a todos. Kátia, sua despedida e a prece fica comigo no final. Eu desejo um ótimo dia a todos, que Deus ilumine a vida de todos, que nós possamos estar todos reunidos na próxima semana. Agradeço às nossas irmãs e irmãos que estão nos acompanhando aqui simultaneamente, os que vão vir depois. Mais uma vez, parabéns para a nossa irmã Bertina, que ela possa ter um dia excelente, que a espiritualidade esteja ali com ela, incentivando ela sempre no caminho, no progresso do bem. Um beijo no coração de todos. E que as bênçãos de Jesus se derramem sobre nós por toda essa semana, nós, irmãos que somos, que a paz de Jesus esteja dentro de nós, de cada um de nós,
Que essas vibrações de luz sejam espargidas por todo o nosso continente, por todos os países, todos os irmãos, apaziguando principalmente os corações dos endurecidos. Que Jesus nos abençoe hoje por toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Um bom dia a todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.